Vou só jogar umas coisas aí para ela, vou deixar ela falar sobre o livro dela. Ô, Kátia, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: qual a relação entre a questão do eu e um outro tema importante do livro, que é o detetive, o espião? Obrigada, Vitor, por estar recebendo a gente. Obrigada a vocês todos. E obrigada principalmente aqui ao Paulo, com quem eu considero que eu fiz graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Pois é, dado o número de cursos que eu já fiz como ouvinte lá na PUC. Por falar da PUC, a PUC para mim foi muito importante, foi onde eu me formei em História, e tem 2 professores meus aqui que eu amo demais, que é o Wilmar e a Selma. Então, eu acho que também isso aqui, esse encontro aqui, passa por esses encontros entre os professores e os alunos, né? Tenho vários alunos aqui, né? Tenho o Vitor e também tenho os professores. Então, isso, na minha vida, né? Que estou há quase 30 anos na universidade, como professor, isso é muito estruturante de tudo, né? Inclusive do eu e do detetive. Bem, o detetive é uma interrogação, né? Assim, o que e nesse caso, uma interrogação. Todos os livros, todos os livros têm uma coisa em comum, é a relação com o cinema, né? Então, essa interrogação se dá dentro de um quadro muito cinematográfico, né? De uma variação do eu, né? Eu acho que o eu aqui no livro, né? De todos os livros, esse foi o livro que eu mais me diverti, porque assim, eu acho que ele tem um humor, né? Mesmo quando a coisa é muito triste, né? Tem uma certa brincadeira, né? E a brincadeira se dá de 2 modos. A performatividade da própria palavra, né? O que o é com o é sem o né? E os personagens, e essas variações de personagens. Então, o detetive, no livro, é essa indagação, né? Ele percorre um pouco se perguntando, tanto o detetive quanto o colecionador, né? São 2 agentes da pergunta, o que é o eu, né? Para um eu que nunca responde o que é, porque não é, né? Então, o que me interessou mais aqui, que é uma pesquisa que eu considero assim iniciante, porque depois de eu começar o livro, muitas coisas foram aparecendo como referências e tal, mas é justamente uma indagação sobre um pronome, se transforma num sujeito, sobre o papel também da ideia de eu, como ela se transforma entre o eu moderno, por isso tem essa brincadeira dessa faixa que normalmente eu visto, hoje eu vou vestir outra, mas é essa brincadeira com Rimbaud, né? Se eu fosse outra, daria na mesma, né? Essa pergunta do Rimbaud, que na verdade na carta aparece, né? Como um modo de dizer como pensa o meu eu, né? E não como esse eu se pensa. Então, o detetive tem essa camada de exterioridade, né? E de refração também do sujeito. Então, respondi? Sim, a minha segunda você já tocou nela, que é a questão do cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, não só sobre a questão do cinema no seu trabalho de modo geral, que você tem nos outros livros até talvez mais presente ainda do que nesse, mas de novo a questão do eu e a questão do cinema. Me ocorreu uma intuição, não sei se tem a ver, né? Que no cinema o cinema é uma forma de arte que mais até talvez do que a ficção, né? A gente claramente tem um eu que está vendo tudo. A câmera é um eu necessariamente que está vendo as coisas, né? Quer dizer, a ficção pode às vezes se dissolver em palavras, mas o cinema sempre imagem, tem sempre alguém olhando, né? Isso seria uma maneira de entrar nisso? Seria, assim, eu acho que isso que você diz, né? Sempre alguém olhando e alguém sendo o ver e ser visto, sempre teve lá desde o início no Zoom. O Zoom, que é o primeiro livro, ele tem a coisa todo sobre a questão de você ver os animais em zoológico, você ser visto por esses animais, né? Tem uma
coisa que o Armando, por exemplo, que a gente estava falando agora do Armando Freitas Filho, que ele falava assim, a sua poesia de parapeito, né? Tem uma coisa que está olhando, né? Então tem essa dinâmica do cinema do campo e contracampo. Isso tem uma presença nos poemas e tem nesse livro também. Eu até falo, tem um poema que é sobre os movimentos, com a gramática mesmo, com o vocabulário do cinema. Agora, o cinema aqui acontece de vários modos nesse livro. Tem isso que você fala, né, do ver e ser visto, mas também surgem os personagens, né? Eu fiquei me perguntando quais seriam esses personagens que evidentemente têm relação com essa ideia de ser ou de não ser, né? Então, aí tem o personagem da figurante, né? Que teoricamente não é para ser vista, né? Uma figurante é para ela desaparecer, né? Então ela vem, então tem uma história sobre a figurante, que eu nem sei se é um dos que eu separei, eu acho que esse eu tirei da performance. Tem a Leonor Flores, que é uma estrela decadente, que vive no alto de uma colina, que a Rita vai ler aqui na performance. Então, tem uma dimensão, povoa, né? E mesmo pelas estruturas narrativas, às vezes. Às vezes tem por uma desconstrução do que poderia ser uma história cinematográfica que aparece com uma enumeração, por exemplo. Né? Por exemplo, uma separação amorosa, né? Poderia ser um poema lírico, né? E tal, que aparece como uma enumeração que desconstrói um pouco isso, mas que fala sobre isso. Outra pergunta que eu tenho, relendo o livro, eu percebi que logo no primeiro poema você cita explicitamente a Ana Cristina César e a Adília Lopes. Mas esse verso aí é um verso da Eurídice, né? Por que você não mencionou a Eurídice? Eu não... Algo como ai, vida, se eu me chamasse Aparecida, daria na mesma, algo assim. Drummond revisto, Drummond relido. Tá. Eu não... Pois eu poderia, né, ter trazido... Aliás, não só Eurídice, como outros também, sim, né? Pois eu queria que você citasse. Que outras citações que estão lá que eu não percebi? Pois porque tem... eu trouxe ali naquela numeração, me vieram primeiro essas duas, quer dizer, por conta da Adília, né, da condensação. Aquele, né? Eu totalmente fictício que ela constrói. Fictício, exatamente. Até o nome é falso. E a Ana César eu gostei de contrapor as duas, né? Assim como uma voz carioca e uma voz portuguesa, assim. Eu gostei de colocar as duas na relação, foi mais por conta disso. A Virginia Woolf, ela surge porque eu acho aquela citação e acho maravilhosa e coloco uma reflexão direta sobre isso. Agora, aparecem outros, né? Assim, sobretudo no Colecionador de Eus, aparecem outras formas questionando a questão do biográfico, né? Aí aparece essa brincadeira com Fernando Pessoa, o Walter Benjamin, né? Aparece. Então, assim, tem umas conversas que não são... Assim, você tem que estar muito... A brincadeira de dentro, né? De quem está por dentro desses outros autores. Mas a Eurídice podia ter sido... porque eu gosto muito da Eurídice e o Paulo deu um curso sobre a Eurídice e, além disso, me convidou para participar de um livro que era uma homenagem a Eurídice. Então, assim, ela teve uma presença muito forte, inclusive pela passagem dela, pela vida dela, ligada também à questão da academia, do estudo, da filosofia e tal. E aí, não sei, naquele momento, ela não apareceu. Eu achei que, que era achei que você tinha deixado uma pegadinha lá para o leitor. Pode ser. E agora, quando eu entrei aqui e vi essa frase com destaque, eu digo, realmente isso aí. Mas a frase acaba brincando mais com Rimbaud mesmo, né? Mas quando você citou aquelas duas mesas, o contraste que eu pensei é que a Ana Cristina, ela literalmente ela pega a vida dela, de certo modo, né? Coisas que a gente sabe sobre a vida dela que estão ali, né? Ela altera os nomes, às vezes, aquela
correspondência completa dela, enquanto que a Dília Lopes, em princípio, a gente tem a impressão que é tudo fake, é começar com o nome dela, né? Se bem que pode não ser tão fake, a gente não sabe. Você não tinha pensado nesse contraste, não? Não pensei no contraste, pensei na relação das duas com a vida, o modo como elas expressam essa aparição da vida mesmo, em particular na relação que elas têm com a poesia, né? O que elas dizem ao fazer o que elas fazem sobre o escrever, né? Assim, então, na hora porque essa parte é logo no início da questão do ser lírica ou não ser lírica, a questão da lírica das duas, né? E da pergunta que cada uma faz a essa lírica, para mim, fez muito sentido colocar ali, né? E você diria, então, que a lírica é um gênero de ficção? Ai. Um subgênero da ficção. Um subgênero da ficção. Eu acho que quando a lírica... Quanto melhor a lírica, mais ficcional, no certo sentido, né? Quando ela não se confunde tanto, ou ela não deixa isso tão evidente, né? Assim, então, essa lírica que varia, assim, né? A lírica variante, né? Que elas duas produzem, né? É muito contemporânea. Eu acho isso. Assim, tem muito a ver com essa produção contemporânea mais do que, por exemplo, a moderna, né? Então, eu acho elas fundamentais para a gente pensar o que está acontecendo aqui, né? Aqui mesmo, com tantas poetas. Você diria que essa relação entre ficcionalização e vida é uma marca da arte do nosso tempo? E aí não estou falando especificamente nem mais sobre poesia, mas sobre prosa também, e aí, para me aventurar num ramo que eu não conheço tão bem, na questão da arte plástica, você diria que isso é uma questão importante, agora é uma marca do nosso tempo? Tem a questão ficcional, mas o que eu acho que é marca da arte contemporânea e da poesia contemporânea, que eu vejo as pessoas que não se conhecem, né, os artistas e os poetas fazendo um pouco uma coisa muito parecida, é a relação arte-vida, né? É isso que eu acho que é a marca de 60 para cá, foi a grande virada, né? Assim, então, mesmo quando se ficcionaliza a vida, é sobre um presente imediato, sobre um dado vivido, né? Mesmo que esse dado vivido esteja sendo ficcionalizado, mas ele não é de um outro tempo, de uma... né, não trabalha com estruturas metafóricas de linguagem, entende? É muito mais... Eu queria fazer uma provocação. Eu diria que essa Outra? Eu diria que essa coisa... Eu acabei de ler ontem, 3 dias atrás, um livro sobre o círculo romântico inglês, o Shelley, Byron, aquela gente louquíssima, né? O centro do livro, na verdade, é a figura da Mary Shelley, né? Que é a autora do Frankenstein. E eu acabei de ler o livro e eu estava justamente relendo seu livro nessa mesma época e eu tive uma ideia que me ocorreu, ver o que você acha dessa ideia. Eu acho que os românticos começaram essa história de arte e vida, tá? Mas, estou pensando no Shelley em particular, eles acreditavam que eles eram depositórios de uma verdade e que a função da arte deles, da poesia deles, era revelar aquela verdade. E eu diria que hoje em dia a situação, não vou dizer que é o contrário, mas o artista vê que a vida dele é uma tal como ele vai configurar no poema, numa obra de arte, é uma ficção, né? Então a fusão de arte e vida se dá, digamos assim, em prejuízo da ideia de veracidade e muito mais em torno da ideia de ficcionalização. O que você acha disso? Eu acho que é invertido mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Tem uma inversão, né? E no caso da Shelley, que é como termina, né, o último poema que eu vou ler, que é esse do Frankenstein. Mais uma ligação entre as minhas duas leituras simultâneas. Exatamente. Então, ela tem não há nenhuma idealização nisso, né? No contemporâneo, como tem no romântico. O romântico coloca o ideal na vida, né? Que é tornar a vida
um projeto romântico, né? Uma realização do romântico. O contemporâneo simplesmente não quer mais saber do romântico. Os modernos, você põe do lado de lá ou do lado de cá? Os modernistas. Os modernos eu vejo... Porque é o seguinte, para mim, os modernos, eles se constroem em oposição. Né? Então, tem uma marcação sempre... Por exemplo, a construção dos manifestos. Né? Só para falar que eu não esqueci da aula de história. Os meus professores estão aqui. Então, o manifesto se constrói como? Primeiro você fala tudo que você é contra, para depois você falar o que você é a favor, não é isso? Tá vendo? Não tem mais isso no contemporâneo. Os modernos ainda têm isso. Assim, você precisa se construir na oposição, né? No antagonismo. Né? Eu acho que mudou. Assim. Eu acho que dentro daquela oposição que eu acabei de inventar aqui, os modernos estão do lado de lá, porque eles têm uma verdade também. Né? Eles têm uma verdade, a poesia, exatamente. O verso livre é mais autêntico, não tem aquelas amarras tradicionais. Exatamente. Competição, E isso, acho que isso sumiu completamente da poesia contemporânea, e até onde eu posso ver da arte de modo geral também, inclusive do cinema. Inclusive do cinema. Por exemplo, os poetas que vão ler depois na calçada, se a gente tivesse no período romano, entendeu? Só iam ler aqueles, nos modernos, só iam ler aqueles que escrevessem de determinado tipo, de determinada linha, não ia ter essa pluralidade, né, essa diversidade que a gente tem hoje, e seja do ponto de vista da forma ou do que se diz no poema, né, é muito mais diverso, né, isso não... Tá bom? Se você acha que tá bom, tá ótimo. Gente, vamos então para a leitura, porque é um programa, né, grande. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Aí nós vamos só colocar aqui umas saias, tá? E a gente já vai para lá.